Como eu disse ontem, eu estou agradecido ao Senhor porque consegui voltar até alguns dias antes do final do mês e do ano, e assim pude passar o Natal com a minha família e com a minha igreja, e ainda poderei passar o dia 31 aqui. Estaremos juntos aqui no dia 31 às 10 da noite, como foi destacado ontem pelo pastor Edemir, aliás hoje pela manhã, né, que eu acompanhei pela internet. Então é uma graça de Deus. Eu sei que alguns fizeram esforços para que eu não voltasse, mas eu voltei, tá? No dia 29 de janeiro, permitindo o Senhor, nós faremos um grande culto de gratidão, que estamos chamando de culto de jubilação, porque estarei deixando o Ministério de Igreja Local para me dedicar aos estudos e ao projeto de mentoria de pastores que já desenvolvo. Quanto a este período de quase 4 meses, eu sou muito agradecido aos irmãos, especialmente pelas orações. É claro que também pelo esforço em compensar possível falta. Eu sou pessoalmente muito agradecido a Deus pela vida do irmão Carlos Marcos e do pastor Edemir, e citando os nomes deles, eu quero que pensem em tantos que colaboraram para que a igreja pudesse continuar sendo liderada com sabedoria, com orientação pastoral. Eu sei que não faltou sabedoria na orientação da igreja e nem o conselho pastoral. Pude acompanhar muitos dos cultos, embora o horário fosse bem ingrato, porque eu durmo cedo, e os irmãos faziam um culto que para mim era depois das 11 da noite lá. Mas pude acompanhar. Irmão Carlos Marcos, pastor Edemir, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Todos nós estamos nos sentindo muito seguros para atravessarmos este período de transição com a orientação de Deus e com a liderança firme, não é? Irmão Carlos Marcos agora vai ter uns dias de folga, não é? E alguns vão ter que me aguentar mais 30 dias, né? E no dia 29, então, nós estaremos juntos agradecendo a Deus. Será um grande dia para a alegria de todos, né? Uns porque estão vendo o pastor ir se jubilar, né? Se dedicar ao que ele quer fazer, e outros porque estão vendo o pastor ir, né, dona Hélia? Isso mesmo. Eu estou com um pequenino travamento na coluna, porque eu estava saindo do apartamento, 2 da madrugada, e o sangue frio, já sou mesmo frango de granja, mas com o sangue frio, carregando uma mala e um saco de lixo, descendo as escadas, eu não sei o que eu fiz, que estalou alguma coisa ali, e quando eu cheguei ao aeroporto, já estava doendo muito. Depois de 12 horas dentro de um avião, quando cheguei a São Paulo, já não andava. Tive que ser transportado numa cadeira de rodas, e aí recebi alguma medicação, consegui chegar ao Rio, aí o Vitor já tinha algum remédio, e estou cada dia melhorando. Mas está ainda bastante complicadinho, mas vai melhorar, se Deus quiser. Quero estar aqui no dia 31, que é sexta-feira, não é? Sexta, né? E vocês estão viajando. Que dia? Dia 30? Só para não passar o ano comigo, né? Tá bom. Vamos orar pelo Júlio, pela Isabel, pelo João, né, que vão estar viajando para merecidas férias, né? E pelo irmão Carlos Marcos e pelo pastor Edemir. No dia 6 de fevereiro temos o culto de gratidão pelo ministério. Eu louvo a Deus por esse ministério que pudemos desenvolver aqui nós dois juntos. Claro que os outros pastores todos participaram muito, né, mas nós dois estivemos de algum modo aí à frente da igreja, liderando a parte ministerial. Meus irmãos, eu vou hoje, se você me perguntasse, pastor, o que você diria? Quais são as lições que você aprendeu nesses 40 anos de ministério? Se eu tivesse que fazer uma série sobre lições dos meus 40 anos de ministério, então eu com certeza incluiria este sermão. E se você quiser, durante a exposição, eu vou praticamente só listar os pontos. Se você quiser, você pode mandar para o WhatsApp da igreja versículos outros que você lembra,
que são relacionados ao ponto destacado. Então, quando eu mencionar o primeiro ponto, e se você lembrar de um outro versículo, pode pegar o seu WhatsApp e mandar para o WhatsApp da igreja aquele versículo que te veio à mente. Depois eu vou querer ver os versículos que passaram pelas mentes de vocês durante essa exposição. E se você está acompanhando pela internet, você pode postar nos comentários, pode postar no YouTube, no Facebook, no Instagram ainda não está, mas você pode postar lá o versículo que você lembrou, e assim nós vamos construindo juntos um sermão. Quando eu vier a pregar esse sermão outra vez em outro local, eu vou poder aproveitar todos esses versículos que vocês acrescentaram. Então vamos juntos trabalhar um sermão aqui? Vamos? Bom ver você, irmã Elisângela, minha professora, né? A melhor professora de inglês do mundo, né? Então, muito bom ver muitos que eu estou vendo agora. Deus seja louvado. Estou feliz também com você, tá, Rogério? Não é só com a Elisângela, não, tá? Muito bem. Que tema eu daria? Talvez a fonte de tudo. Talvez os perigos do coração. Mas eu quero mencionar 2 versículos. Provérbios, ou 2 textos, Provérbios 24, 23. Nós vamos, como disse, trabalhar juntos esse sermão. Como eu vou apenas listar e não terei naturalmente condições de prolongar muito em cada ponto, vou precisar de muito do seu esforço para aproveitar a coisa condensada, né? Então, flua enquanto os textos vão sendo lidos. Provérbios 4, 23, nós lemos assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu vou ler lá agora como está. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aqui está a base. Quem está mencionando? O sábio. Onde? Provérbios, antigamente, antes de Jesus, né? Agora vamos a Mateus capítulo 6, versículo 19, a partir do versículo 19. Eu quero pedir que os irmãos, por gentileza, fiquem em pé. É porque estamos lendo a palavra em congregação, mas também porque é importante para os nossos corpos, não é? Já que já estamos há algum tempo sentados. Não é só, daqui a pouco não é só eu que estou com problema de coluna, né? Vocês também. Mateus 6, 19, lemos assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Vamos pensar então na fonte de tudo, ou os 7 perigos do coração. E eu quero muito ser um instrumento de Deus, nas mãos dele, para que ele, o Espírito, trabalhe o seu coração. Assim nós oramos ao Senhor, pedindo que nos abençoe
enquanto estamos aqui trabalhando a Tua palavra, lendo, meditando, refletindo, considerando, assumindo novos posicionamentos, porque a Tua palavra é amada, é crida e à disposição no nosso coração para obedecer o que ouvirmos do Senhor. Então, ó Espírito Santo, fale conosco, fale comigo, fale com cada pessoa aqui, com cada pessoa que está acompanhando pela internet. Fala conosco, nós precisamos, nós dependemos, nós desejamos e nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, sentem-se. Por que estou relacionando Provérbios 23 com Mateus 6? Provavelmente, Júlia, Jesus tinha Provérbios 4:23 em mente quando ele está expondo essa palavra aqui, o tesouro nos céus. Tanto que ele vai dizer lá no versículo 29, nem Salomão vestiu assim. É muito provável, não está escrito aqui, mas é muito provável que o Senhor Jesus estava de algum modo desenvolvendo o conceito sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. E agora ele está colocando em outras palavras, em palavras dele, do Novo Testamento, muitos séculos depois, e atualizando e acrescentando. Ele usava muito esse tipo, né? Eu, porém, vos digo, está escrito, mas eu coloco com esta versão. Então ele está trabalhando esse conceito, pelo menos assim eu creio, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Cuidado. A palavra lá de Provérbios é cuidado, cuide do coração, vigie, guarde. Essa palavra invoca diligência, invoca algo que você vai fazer, algo que depende de você. Vigiai, depende de você, você precisa tomar ações concretas, disciplina, diligência. Cuidado, guarde, e sobretudo, guarde. A expressão sobretudo, ou acima de tudo, invoca algo assim mais absoluto. Quer dizer, não tem nada mais importante. É prioridade número 1, é sobre isso que você tem que pensar. Se você escorregar aqui, escorregou em tudo. Pode ganhar tudo, mas se perder aqui, perdeu tudo. Né? Tanto que Jesus vai dizer, reforçando essa ideia, mas ao final, nós não lemos aqui, mas se você ler o final do capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer assim: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, tudo mais vai ser acrescentado. A ideia é de colocar como algo absoluto. Ou você escuta isso, ou você está perdido. Ou você leva isso a sério, ou tudo mais que você fizer perde o sentido, porque escorrega em tudo mais se você errar nisso aqui. Então, ele está falando de perigo, ele está falando de guardar, ele está falando de diligência, está precisando tomar providências. Então vamos lá, eu vou mencionar aqui os 7 perigos ou 7 cuidados que consigo ler nesse texto. Esteja com o seu texto aberto, por favor, se possível. Mateus 6:19. O Senhor Jesus está dizendo para mim, aqui eu quero fazer um reforço ainda, que eu quero dizer para os irmãos que este sermão é sobretudo para mim. Nessas últimas 2 semanas eu tenho pensado muito nele. Esse sermão não é carapuça para ninguém. Esse sermão é para mim. Deus falou para mim. Eu estou compartilhando para você. Então, se é carapuça para mim, porque Ele falou para mim este sermão. Essa ideia. Então ele está dizendo aqui, cuidado com o que você guarda. Versículo 19, não está claro? Não está explícito? Não pula do texto? Não acumuleis tesouros na terra. Então, primeiro cuidado. Cuidado com o que você guarda. Eu posso escrever um livro sobre isso. Meus irmãos, como nós guardamos coisas, e não está falando só de coisas emocionais abstratas, não, está falando até de coisas materiais concretas, porque há muita ligação entre o abstrato e o concreto.
Então, não guardar, desde sabedoria, não guardar aquilo que você não precisa, não guardar aquilo que não pertence a Deus, não guardar aquilo, lembra de Saul e os amalequitas, não guardar aquilo que o Senhor já reprovou. Lembra de sermões que preguei aqui nesses 12 anos? Era permitido, não é mais. Era aceitável, não é mais. Cuidado com o que você guarda. Que bênção é esquecer. Vocês sabem, os que me acompanham nesses anos todos, sabem os problemas que eu tenho, né? Eu tenho problemas seríssimos, né? Ontem, abraçando alguns irmãos, aí fiquei sabendo que uma reclamou, porque a forma como eu olhei para ela, ela entendeu que eu não a reconheci. Olha como é que o coração é. Né? E eu estava com um pouco de dúvida mesmo, ela estava com máscara, né? Eu falei, não vou fazer feio, né? Vou manter aqui uma... Né? Mas que bênção é essa virtude que eu tenho de esquecer. Agora mesmo, há pouco tempo, um irmão muito querido, conversando, conversa vai, conversa vem, e disse, pastor, eu tenho aqui a dívida com você. E botou de assunto, tal. Depois estava conversando com o Cristiano, eu estou achando que ele está me devendo dinheiro, bem. Mas eu não consigo lembrar, eu tenho que achar um jeito de lembrar esse dinheiro que está me lembrando. Porque ele falou que tem uma dívida comigo, mas ele não falou mais nada. E eu devo ter esquecido. Né? É uma bênção esquecer. Que bênção é esquecer. Jesus está falando de saúde. Nesse texto ele está falando de saúde. De coração. Do que afeta o coração, do que causa doença. Esquecer. Renunciar. Deixar para lá. Eu estava ouvindo um vídeo agora sobre Brasil Paralelo, a cantata de Natal do Brasil Paralelo. A moça falando sobre o empoderamento, essa ideologia de empoderamento feminino. E aí ela estava discorrendo sobre a ideia do Marte, do martírio, que Jesus não ensinou empoderamento, nem de mulher nem de homem. Ele ensinou o martírio. Ele ensinou, considere os outros superiores a você mesmo. Então, abrir mão, pagar o preço, deixar para lá. A glória dos sábios é esquecer as ofensas. Então o texto está dizendo, cuidado com o que você guarda. O que você guarda dá trabalho. As empresas gastam fortunas com estoques. Não é o mestre de logística aqui. Estoque dá trabalho, dá despesa. Se eu consigo então fazer o meu coração soltar, se eu consigo fazer o meu coração largar para lá, então eu vou seguir. Não acumule, não acumule. Isso vai destruir você, vai sangrar você, vai drenar você. Cuidado com o que você guarda. Cuidado com o que você guarda. Lembrou de algum outro versículo que relaciona com esse texto? Manda no comentário, manda aí para a gente conversar mais ainda sobre ele depois. Segundo lugar, cuidado com o que você deseja. Versículo 20. Juntem tesouros nos céus. Porque não basta você ser uma pessoa desapegada. Você tem que ser uma pessoa com gana. Eu falei isso ontem aqui. Você tem que querer. Quando Jesus fazia as coisas, ele perguntava, o que você quer que eu faça? Ele quer saber o que eu quero. Cuidado com o que você quer, ou cuidado com o que você não quer. Jesus está dizendo, queira muito, queira no céu, queira na eternidade, cuidado com o que você quer. Se tem uma coisa que é um problema para o cristianismo, e é um problema para a igreja, e é um problema para qualquer ministério, e é um problema para qualquer família, pessoas que não querem, pessoas que não têm sonhos, que não têm ambição, que não têm projeto, que não querem. Não vejo o Senhor querendo fazer, abençoar e encaminhar uma pessoa que não, fazer uma coisa que a pessoa não quer, que a pessoa não quer. Cuidado com o que você quer,
queira muito, como Jabez ou Jabes. Senhor, abençoa-me muito. Como é gostoso ver pessoas que querem, que têm o que pedir. Esse é um traço do protestantismo. É um traço do Evangelho. O Evangelho joga um dínamo dentro da gente. Se você tem andado sem sonhos, cuidado com o seu coração. Mão Gomes, estou com 62, mas estou começando a faculdade agora. 82. Quando eu estiver com 82, o irmão vai estar com 102, né? Então, sim, nós vamos longe. Eu quero viver, eu quero aprender, eu quero. Cuidado com o que você deseja. E tem o lado negativo. Lembra de Simão? Quando viu o apóstolo lá orando e o Espírito Santo descendo? Eu quero esse poder. Irmãos, aqui tem tanta sabedoria. Aqui tem tanto palavra pastoral de Jesus. Se Salomão, se Jesus, se o pregador pudessem escrever no seu coração, meus irmãos lá de Goiás estão aqui, que gostoso. Se pudesse escrever no coração aí, cuidado com o que você deseja. Lembra do sermão que eu preguei, que eu mencionei a Priscila, que era pequenininha, que estava com um monte de gansos, e ela deu um biscoitinho para um ganso, e depois ele queria, mas deu mais um pedacinho de biscoito para o outro, e juntou aquele monte de ganso, querendo o pacote de biscoito dela, e ela começou a chorar, e aí eu virei para ela e disse, fala firme para eles, você quer, mas não pode. E ela lá com seus 8 aninhos e tal, até hoje ela é brava, né? Ou mais brava ainda, mas aí ela virou para os gansos e disse, vocês querem, mas não podem. Você quer, mas não pode. Quantas vezes nesses 40 anos eu disse para o meu coração, você quer, mas não pode. Cuidado com o que você quer. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o coração. É lá que começa. É lá que começa tudo. Os adultérios, os assassinatos, os roubos. Tudo começa lá, porque você quer. Está querendo? Corta ali. Suplica ali. Cuidado com o que você quer. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 22 e 23, 32 e 33 desse capítulo que nós estamos estudando. Lembrou de mais alguns outros versículos que falam sobre cuidado com o que você quer? Poste aí no comentário da igreja, nos comentários. Terceiro lugar, versículo 21 agora. Cuidado com a natureza do coração. Cuidado com a lei do coração. Não se luta contra a natureza. Natureza você obedece. Você se ajusta, se configura. Não se luta contra um furacão. Você tem que tomar providências. Você tem que tomar ressalvas, salvaguardas. Porque a coisa é assim. Então, cuidado com a natureza do coração. Jesus disse, como se fosse uma lei, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E você quer lutar contra isso. Você acha que por eu acho que por algum fator extraordinário, no meu caso, o meu coração não vai estar onde está o meu tesouro. Você desconsidera uma lei. Onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Isso é constatação, não é praga. É constatação. A coisa é assim. Cuidado com a natureza do coração. Agora, no feriado, eu estava jogando aquele joguinho Jenga. Já ouviu falar? Um que tem uns toquinhos de madeira, 3, vai trançando assim, faz uma torre, aí você tira um, tira o outro. Conhece? Lembra?
No seu tempo tinha essas coisas? Não, naquele tempo era outros joguinhos, né? Não vou mencionar aqui, não. Então eu estava jogando, e uma torre, a gente fazia uma torre, e quem quisesse entrar podia entrar, aí você tira um toquinho, e não pode cair, se a torre cair, aí é a vez do outro. O outro tira um toquinho, depois o outro tira um toquinho. E eu nunca tinha jogado. E eu fui jogar aquilo. Todos derrubaram a torre, menos o grande aqui. Eu fiz 12 jogadas sem deixar a torre cair. Tudo bem, eu sou bom mesmo, vocês sabem que eu sou bom e tal, né? Mas, sabe o que é interessante? Todos tinham perdido, só eu que não tinha derrubado a torre. Mas ao final, tinha uma torcida. Sabe qual era a torcida? O que você acha que era? Estava torcendo para quê? Para eu derrubar a torre. Estava uma torcida. Parecia um monte de demônios ali. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E eu vou lá. Não caía. Eles diziam, Eu tinha hora que perguntei, escuta, vocês podem me explicar por que vocês querem que minha torre caia? Irmão Carlos Marcos, é assim a natureza humana. E eram meus amigos, meus parentes, meus irmãos. É a teoria dos jogos, né? Você entende como que nós lidamos numa situação de areia movediça? Aí você diz, não, comigo é diferente. Eu sou impermeável, comigo não é. Cuidado com a natureza do coração. Jeremias 17, 9 já dizia, enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Isso não dá uma paulada na moleira da gente? Porque isso não é para o outro não, meu irmão, é para mim, é para você, é assim que nós somos. E se a gente não fosse assim, talvez não precisaria ser tão forte a palavra sobre tudo que tem que guardar, guarda o coração. Se o coração já não fosse, não vivesse, não fosse, ou não expressasse essa fragilidade. Guarde, cuidado com a natureza do coração. Número 4, versículo 22, naturalmente, que estão seguindo a ordem aqui, vocês estão comigo. Cada versículo, um cuidado. Versículo 22, eu colocarei na seguinte expressão: cuidado como você enxerga a realidade. Aqui pegou pesado, aqui bateu duro. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, mas se os seus olhos forem trevas, é a forma como você vê, a forma como, porque é no coração, é do coração que sai, vamos dizer assim, não é exatamente científico não, mas é do coração que sai a configuração para você ver. Então você vai ver uma irmãzinha bonita ou feia, não é por causa do objeto, é basicamente por causa do seu coração. É o seu coração que faz você ver bonito ou feio. A pessoa desafina aqui na música, você vê de um modo, o outro vê de outro. Cuidado com a forma como você faz a leitura. E esse cuidado, como as outras coisas, tem os dois vieses. Você pode olhar algo que deveria ter sido visto com maior piedade, e você está olhando de forma muito brava. E você pode olhar uma coisa que você deveria ser mais severo, e você passa pano quente, né? O seu coração diz, deixa para lá. Então você deixa para lá algo que não poderia, e você se aferra a algo que deveria deixar para lá. Cuidado com Juraci Carlos Bahia, cuidado com a forma como você lê as coisas, a forma como você lê as situações. Olha, lembrem de Jesus. Quantos versículos vocês podem postar aí no comentário?
Deixa, não é? O senhor não vai para a cruz, não. Calma, não é assim. Deixa, né? Ele está fazendo leituras, né? Diferente. Uma leitura que não é conforme um instinto. Ah, meus irmãos, fala para mim, quem aqui nunca se enganou com alguém? Você pensava que era um santo? Quem aqui nunca se enganou com alguém que você pensava que era um diabinho? E se revelou uma preciosidade. Onde é que estava o problema? Na forma como eu estava vendo, na leitura que eu estava fazendo. Cuidado com a forma como você enxerga a realidade. Se eu tenho pedido a Deus uma coisa, eu tenho pedido ao Senhor discernimento. Ah, se o meu coração não me atrapalhasse a ver. Ah, se eu pudesse ver as coisas, as situações, as oportunidades, os perigos, os problemas, as pessoas, sem este problema, sem essa perturbação. Se eu pudesse ver as coisas como elas são. Eu estava conversando essa semana aqui, depois que eu cheguei com um irmãozinho muito simples. Muito simples. Você não daria talvez nada por ele. Mas eu dei uma carona para ele, fui conversando. E aí, como é que você vê a realidade política no Brasil? Meus irmãos, que discernimento espiritual. Ele via uma batalha acontecendo. Ele via antes, ele vê antes, ele vê lá na frente. Que coisa fenomenal. Como é gostoso conversar com gente que vê. Com gente que tem discernimento. A palavra diz, o que é espiritual, discerne bem todas as coisas. Cuidado com a forma como você está vendo a realidade, porque como você está vendo a realidade, está fazendo os seus conceitos, as suas ações, as suas decisões. Não estou dizendo para você, ame o Bolsonaro, ame o Lula. Estou dizendo, cuidado com a forma como você lê a realidade. Admita a possibilidade de a sua leitura estar com algum problema. Estou mandando um telescópio novo, agora poderoso, de 8 bilhões, que vai poder ver mais longe, né? Vai poder ver, diz ele que vai ver 120 milhões de anos depois do Big Bang, né? Do Big Bang lá. Vai ver longe, né? E às vezes a gente vê tão pouquinho, tão embaçado, tão confusamente. Cuidado com a forma como você faz leituras da realidade. Em quinto lugar, versículo 24, cuidado com quem você quer agradar. Veja se isso aqui não é um outro baita de um problema do coração. Cuidado com quem você quer agradar. O que diz o texto? Não podeis servir a dois. Ou agrada a Mamon, ou agrada a Deus. Cuidado com quem você está tentando agradar. Aqui, já imaginou? Se eu me esforçar na minha luta, na minha vida, eu me esforço para agradar o certo, agradar a pessoa certa. Porque essa escolha define tudo. Eu não sou santo. Irmão Gomes também não é. Mas uma coisa, eu e o irmão Gomes temos uma decisão. Nós sabemos absolutamente a quem nós queremos agradar. Mas o coração é vacilante. Em um instante, eu posso ser achado tentando agradar a outro. E então, o descaminho está traçado. Eu não posso, Jesus está falando de leis absolutas, eu não posso agradar a ambos. Escolha hoje a quem você decide agradar. Isso é um grande passo, para não dizer um primeiro passo, a decisão de vida, porque se você decidir hoje que você quer agradar a Deus, que você quer buscar o reino dos céus, que interessa ser aprovado por Deus,
isso muda tudo no restante da sua eternidade e da minha. Cuidado com quem você quer agradar. Versículo seguinte, versículo 25, sexto, penúltimo. Cuidado com o que você se preocupa. Versículo 25 vai dizer: não andeis ansiosos com as necessidades básicas. É ou não é um baita de um problema que a gente enfrenta todo dia? Quanto tempo você gasta se maquiando? Júlia, está aqui, Júlia? Ainda vou voltar a ter críticas agora? Quanto tempo você gasta cuidando do seu corpo, do seu estômago, da sua coluna, das suas contas? Quanto que isso ocupa das preocupações? E o coração está trabalhando, e está gastando energia. Jesus está dizendo: cuidado com o que você se preocupa. Não se preocupe com isso, não se preocupe com aquilo, não se preocupe com aquilo. Porque Ele sabe que isso drena a gente. E a gente vai ficando fraquinho de tanta preocupação com coisas que não vão acrescentar nada à nossa vida. Cuidado com o que você se preocupa. E lá no versículo 31, mais abaixo, vai dizer: portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Já imaginou se eu conseguir fazer o meu coração a um grau de maturidade que ele não fica preocupado, que ele fica sereno? O Senhor proverá. Como é que vai ser? O Senhor proverá. Eu descanso do Senhor. Que saúde espiritual, né? Quanta dor, quanto sofrimento, não diz o hino, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Por fim, o mais destruidor dos perigos, versículo seguinte, é o versículo 26, o Senhor Jesus diz: observem as aves do céu. Aqui eu diria para você, fazendo um trocadilho, cuidado com o cuidado. Porque aqui parece que o Senhor Jesus está dando o fechamento a Provérbios. Porque Provérbios vai dizer: seja diligente, guarde o coração. Sobre tudo que tem que guardar, tome providências, vigie, guarde o coração. E Jesus então reforça tudo aquilo, e então ele acrescenta a graça. Olha as aves do céu. Cuidado com o cuidado. Cuidado com a ideia de que você tendo cuidado vai dar tudo certo. Porque a palavra vai dizer: se o Senhor não guardar a casa, em vão tudo que você se esforçou será. Se o Senhor não guardar, então ele acrescenta o devocional, ele atrai a oração, a vigilância. Ele vai dizer então: orai e vigiai, ou vigiai e orai. Ele arremata, ele invoca a graça. E isso muda tudo, porque talvez o maior perigo é o da vaidade, porque eu sou disciplinado, porque eu sou metódico, porque eu sou vigilante, porque eu procuro psicólogo, eu me livro das coisas do passado, e eu controlo a situação. E ele vai dizer: cuidado com o cuidado, cuidado com a confiança, a autoconfiança, de que você é o bambamã, que você dá conta, que você não cai, que não tem problema, porque você é cuidadoso. E aí você vai cair no cuidado. Observem as aves do céu. O pior dos erros de Judas não foi quando ele deixou Satanás entrar no seu coração. O texto está falando de coração. Judas caiu, como nós caímos nos outros 6. O pior dos erros de Judas foi não ter entendido que o Senhor conhece o coração e que pode perdoar o pecado, que pode perdoar o erro. E quando ele cai no 7º, os 6 primeiros o destruíram.
Porque não há erro que eu tenha cometido, que você tenha cometido, que não possa ser perdoado, que não possa ser colocado diante do Senhor. Não cantamos aqui hoje? Pecado não se explica, pecado se paga, e Jesus pagou. Jesus disse: olhe para as aves. Você já pensou, Júlio, por que ele não disse: olhe para o leão? O Senhor não alimenta os leões? Mas ele não disse: olhe para o leão, amor. Ele disse: olhe para o passarinho. Hoje o Fio queria tirar mexer no ninho de passarinho, tem um ninho de passarinho lá em casa, ele queria mexer. Eu falei: não podemos, Fio. O senhor pega a escada? Não, não posso. Por quê? Porque o passarinho vai pensar que nós estamos querendo matá-lo. Não, mas eu vou dizer para ele que nós não vamos matá-lo. Eu disse: mas Fio, o passarinho não entende. Quando você chegar perto dele, mesmo que você esteja dizendo: eu não vou matar você, ele não entende. Ele é muito frágil. Ele pensa que você quer matá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o problema dos corações, os problemas do coração não são só seus, os meus ou meus. Esses problemas aqui do coração mencionados são também do meu irmão. Então ele é passarinho também. Ele enfrenta todos estes problemas que eu e você enfrentamos. Então, quando Jesus disse: olhe para o passarinho, ele está dizendo: é Deus que trata essa fragilidade toda. E ele pode perdoar, ele pode tratar, ele pode alimentar. E ele está dizendo também: olhe para o seu irmão e veja com olhos mais piedosos, porque o seu irmão tem um coração que pulsa igual ao seu, com todas as fragilidades do seu e do meu. Isso faz a gente olhar uns para os outros com outros olhos, né? Porque não é só eu ou você que enfrentamos esses perigos, mas o meu irmão também enfrenta os mesmos perigos, porque somos todos possuidores de um coração de carne e osso, cheio de inseguranças e de dificuldades. Jesus acrescenta aqui então o conceito da graça. Jesus pede que nós olhemos o outro com mais piedade, sabendo que ele está atravessando as mesmas lutas que eu. Como disse alguém: se eu pudesse andar meia hora com o coração do meu pior inimigo, então eu o entenderia e eu não quereria mais destruí-lo. Porque o coração é uma graça de Deus, mas nós somos frágeis. Olhem para os passarinhos, disse Jesus. Que o Senhor nos abençoe, possamos seguir a nossa caminhada em 2022, olhando com outros olhos, guardando o nosso coração sobre todas as coisas, porque é ali que a vida começa. Amém.